Há momentos na nossa vida que nós nos perguntamos: Senhor, eu estou na direção certa, no lugar certo, eu estou no centro da sua vontade? Talvez você tenha se perguntado durante o decorrer desta semana: eu estou onde eu deveria estar? Porque conhecendo a palavra, nós precisamos entender que não devemos correr atrás das bênçãos. São as bênçãos que correm atrás daqueles que temem e respeitam ao Senhor, daqueles que obedecem. Quando eu era uma criança, eu costumava me declarar para minha mãe. Eu dizia: mãe, a senhora não tem ideia o quanto eu lhe amo. A senhora não tem ideia do tamanho, da dimensão do meu amor pela senhora. E ela olhava para mim e dizia assim: meu filho, eu não estou preocupado com o seu amor, eu quero que você me obedeça. Hoje as mães ficam perguntando para os filhos: você me ama, meu filho? Aí o menino: amo não. A mãe começa a chorar. Mas eu cresci em um ambiente que minha mãe dizia: se você quiser me amar, me ame, se não, me tolere. Mas uma coisa que eu não dispenso aqui é respeito. Me respeite, respeite seu pai, respeite seu irmão. Você sabe o que mais importa para Deus? Não é você estar o tempo todo dizendo que o ama, que Ele é tudo para você. É você respeitá-lo. É você obedecê-lo. Mais importa para Deus a obediência do que o sacrifício. Muitas pessoas estão sacrificando. Eu conheço muitos que são dizimistas, mas vivem uma vida pervertida. Recebem as bênçãos do Senhor? Sim ou não? Deus abençoa quem anda no caminho da perdição? Existe comunhão entre a luz e as trevas? Não, irmão. Mais vale para Deus o obedecer do que o sacrificar. Muitas pessoas sobem aquela escadaria na Romaria da Penha, de joelhos. Eles sacrificam, mas não querem obedecer. Mas eu pergunto a você, irmão, você tem obedecido à voz do Senhor? Para onde Ele tem mandado você ir, você tem sido guiado por Ele, você está no centro da vontade dEle. E se porventura, irmão, você está no centro da vontade de Deus e tudo está dando errado para você, o que fazer? E a mensagem para o teu coração é: depois de obedecer, o que é que você deve fazer? Porque nem sempre é fácil obedecer. Nós sempre temos uma visão um pouco deturpada do que é bom. Quando eu olho para meu filho dizendo: pai, eu acho que isso aqui vai dar certo. Eu digo: meu filho, você tem quantos anos? Ele diz: 12. Eu digo: sim, 12 anos. Cabeça de vento. Irmão, não sei você, mas com 12 anos, não tinha nada no juízo, irmão. Mas os meninos de 12 anos, eles já dizem que conhecem toda a vida. Pai, o senhor não sabe não, pai. Não, pai, eu sei o que eu estou fazendo. Você tem um assim lá na sua casa, irmão? Tem alguns pais de adolescentes que sabem que muitas vezes o adolescente, na sua imaturidade, pensa que é dono do seu próprio nariz. Irmão, eu estou com 35 anos. Eu não sou dono do meu nariz. Tem alguém aqui com 60, com 80? Conheço minha avó que tem 86 e ela diz: meu nariz pertence a Deus. Quem manda em mim é Ele. Mas, irmão, será que nós estamos entendendo que para viver o melhor que Deus tem para a nossa vida é necessário fazermos o que Ele manda? Será que você consegue entender, irmão, que a sua vida está andando de lado igual o caranguejo? Está na marcha ré, engatando, recuando, porque lhe falta obediência, devoção, respeito. Porque eu lhe digo nesta noite, irmão, se você obedecer, muitas coisas vão dar errado, mas todas elas vão ser resolvidas. Porque a obediência não te livra dos infortúnios.
A obediência não te livra do sofrimento. Minha avó obedeceu, entregou sua vida a Deus, 86 anos caminhando na presença do Senhor. Já sepultou o esposo, sepultou uma filha, sepultou um filho, e traz consigo, irmão, muitos traumas, muitas cicatrizes, uma vida de sofrimento, uma vida penosa. Mas se você perguntar para ela, e aí, deu tudo certo? Ela, no final deu tudo certo, mas o percurso é espinhoso. O caminho é difícil, porque o caminho que nos leva até o céu, ele é estreito, e a porta de entrada é apertada. E eu não entendo porque tem muito crente dizendo, irmão, tá tudo bem para mim, eu faço o que eu quero. Você já encontrou alguém por aí bebendo, se prostituindo, vivendo uma vida devassa, dizendo, ser crente é chato demais. Ser crente é chato porque você só faz o que Deus manda. Você é escravo dele. Não, irmão. Quem bebe consegue parar de beber, se não for a mão de Deus sobre a sua vida? Eu não conheço até hoje um alcoólatra que deixou de beber sem a ajuda de Deus. Eu não conheço, porque é um vício que está impregnado na sociedade, é uma granguena, que tem destruído vidas, destruído famílias. Porque nós podemos beber? Você pode beber, irmão? Diga assim, posso. Você pode fumar? Você pode se prostituir? Pode. Mas por que você não faz? Porque existe um manual de instrução que diz que se você fizer isso, você vai destruir a sua vida. Então, entendendo que o pai sempre quer o melhor para os seus filhos, a vida se torna muito fácil. Eu lembro que eu entreguei a meu pai currículos e eu pedi a ele, pai, o senhor está há tantos anos ali na Reunida, arruma um emprego para mim lá. Ele disse, meu filho, eu já estou querendo sair. Eu não vou lhe ajudar a entrar na Reunidas, porque você é muito inteligente, então você tem outros caminhos a percorrer. Para mim não, tá bom, mas eu vou me aposentar e eu pretendo seguir a minha vida. Mas se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, eu tinha comprado um caminhão lá atrás, tinha me esforçado, tinha trabalhado para mim mesmo e estava muito melhor. Eu tinha sido um autônomo. Então, todas as vezes que eu pedia ao meu pai, muitas vezes eu dizia, pai, eu quero ser um cobrador. Ele disse, não, meu filho, vai estudar. E eu não conseguiria ter chegado aonde eu cheguei, ter o patrimônio que eu tenho, se eu não tivesse escutado o conselho do meu pai. Por esses dias eu fui trocar o carro, entrei num carro novo, irmão. Olha, o carro chega, estava tinindo. Aí dei uma volta no carro, disse, eu vou mostrar painho. Quando eu cheguei lá, disse, pai, olha o carro que eu estou comprando. O pai disse, devolva que isso não presta não. Foi desse jeito, na frente do vendedor. Eu disse, mas pai, deixa eu explicar, o carro é tão bom. Ele disse, presta não. E você não minta não, porque esse carro não presta. Aí o vendedor disse, presta não, teu pai tá certo. Mas o carro era lindo, irmão, confortável, maravilhoso. Era o carro dos meus sonhos. Meu pai mandou eu devolver, eu fui lá e devolvi. O negócio já estava fechado, irmão. Eu disse, não, eu só bato o martelo depois que eu mostrar ao meu pai. Você precisa entender, irmão, que o seu pai sabe de coisas que você não sabe. Então, se você quer viver uma vida boa e agradável, confortável, comece a obedecer o seu pai. Amém? Amém, glória a Deus. A palavra do Senhor nos fala aqui, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 14. Abra sua Bíblia. A partir do versículo 22. Eu lembro que as melhores decisões da minha vida, eu não tomei sem antes orar. Sem antes me aconselhar com as pessoas que me cercam. Sempre quando eu vou fazer alguma coisa, irmão, eu converso com a minha mãe, converso com meu pai, converso com a minha avó. O que é que vocês acham disso? Ele diz, olha, a minha opinião é essa. Eu sempre procuro ouvir, irmã, e procuro ouvir o que Deus ele fala. E muitas vezes Deus ele fala através dos conselhos daqueles que lhe cercam. E nós precisamos, irmão, entender que Deus tem o melhor para a nossa vida. Então, talvez você não esteja onde você quer estar, não esteja vivendo a vida que você quer viver, mas é a melhor vida que Deus pode te proporcionar. É o melhor para você. Lá na frente você vai entender que foi o melhor. Amém? Amém, glória a Deus. Capítulo 14 de Mateus.
a partir do versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. À parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, mande-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco e adorando, dizendo: este verdadeiramente é o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram todos os que estavam enfermos, e rogando-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa. E todos os que tocavam ficavam sãos. Diga assim: Deus ainda calma a tempestade. Se Ele mandou, Ele se responsabiliza. Aleluia, glória a Deus. Eu estou prestes a começar 2 cursos a nível superior, teológico e de psicologia. Eu busquei muitos conselhos, busquei muitas informações. E orando e conversando com Deus, no meu coração eu estava decidido a começar. Minha esposa começa amanhã, é o seu primeiro dia de aula na faculdade. Mas Deus disse: espere um pouco mais. Não sei se vou começar, é a vontade do meu coração, estou inclinado a isso. Mas como é difícil esperar. Não é verdade, irmão? Quando você pode fazer o curso, quando Deus lhe deu a condição, quando Ele ministra no meu coração e diz que vai dar tudo certo, mas o momento ainda não é esse. Eu queria começar o curso simultaneamente com a minha esposa. Quando ela começava em uma faculdade, eu começava em outra e iríamos estudar juntos. Mas é difícil, irmão, quando Deus diz: não, agora não, espere. Um dos maiores desafios da nossa vida é se sujeitar à vontade de Deus. E aqui nesse texto, lembre-se que Jesus tinha acabado de multiplicar 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão numerosa de mais de 5.000 pessoas. E depois de fazer essa multiplicação, Jesus obriga os discípulos a entrarem no barco e navegarem sozinhos. Irmão, se fosse eu e você, depois de ver um milagre como esse, você se apartaria de Jesus? Mas se Ele mandar você ir embora, porque foi o que Ele fez com os discípulos: podem ir, eu vou ficar aqui com a multidão, agora vocês vão embora. Lembre que Jacó, certa vez, quando o anjo disse que ia embora, ele se agarrou com o anjo e disse: não, você não sai daqui sem antes me abençoar. E Jesus estava dizendo aos discípulos: vão embora, depois eu vou. Agora imagine a cena, irmão. E como é que o Senhor vai? Se o barco que nós temos é esse. A Bíblia diz que ele vem andando sobre as águas. Aleluia. Irmão, muitas vezes Jesus manda você ir na frente, mas Ele vai na sua retaguarda. Eu não sei qual era o propósito, qual era a finalidade de Jesus. Ele sabia tudo o que iria acontecer, Ele sabia o vento que ia soprar. E a palavra para o teu coração nesta noite é que quando Ele manda você fazer algo, Ele sabe o que vai dar errado. Quando Ele manda você empreender, Ele sabe os desafios que você vai enfrentar no meio do percurso.
Quando Ele manda você iniciar um novo projeto na sua vida, Ele sabe dos desafios. Eu venho dizendo para minha esposa, minha filha, se prepara, porque não vai ser sombra e água fresca, não. Vai ser lágrimas. Vai ser sofrimento. Até terminar esse curso são 4 anos. Você está no primeiro dia. O sangue vai dar na canela. Você entende isso, irmão? Que tudo aqui na terra e até o que existe no céu é tomado por esforço, por dedicação, por perseverança. Porque se não for assim, nós não valorizamos. Quando eu chego na casa do meu irmão Josiano e eu vejo ele com as flechas, eu digo, irmão, e aí, quantas foram? Ele, pastor, foi 100. Aí, vez ou outra, ele chega com uma medalha de ouro aqui. Aí você diz, eita, irmão Josiano ganhou mais uma medalha. Mas você sabe quantas flechas ele lançou para no dia da competição ele conseguir acertar o alvo? Quantas vezes o dedinho dele ficou ali doendo, a mão? Eu lancei umas 10, irmão. Quando eu saí, meus músculos já estavam... Meu irmão, e aí ele disse, pastor, é assim mesmo. Irmão, eu lancei 10, já estou arrebentado. Ele disse, pastor, preciso de preparo. Irmão. Então na vida se prepare, porque a vida só é dura para quem é mole. E ali estavam os discípulos assustados, e muitas vezes nós estamos aonde Deus mandou, assustados. Quantas vezes, irmãos, dos melhores momentos da nossa vida, a tempestade açoita a nossa pequena embarcação. E aí nós duvidamos, será que eu entrei nessa situação na direção de Deus? Eu casei cerca de 15 anos atrás. Em alguns momentos da minha vida conjugal, eu me perguntei, eu disse, será que realmente foi Deus? Mas no dia do meu casamento eu estava dando um testemunho. Eu dizia, essa foi a minha princesa que Deus preparou desde o ventre para mim. É porque no primeiro dia, irmão, você sempre tem muita fé, o problema é o percurso. Tem dia que você acorda e você diz, será que realmente? Eu tenho certeza que todo casal passa por esse momento. Você diz, Senhor, deixa eu lhe explicar, eu acho que não é bem assim não, eu acho que eu tomei uma decisão errada. Mas aí eu comecei a entender, irmão, que mesmo no lugar onde Deus nos plantou, onde Ele nos ordenou para estarmos, haverá aflições, haverá tempestades. Então eu quero que você entenda nesta noite que mesmo nestes momentos, Deus acalmará a tempestade. Porque aquele que mandou é aquele que financia, é aquele que protege, é aquele que se responsabiliza. A palavra para o teu coração nesta noite é muito simples. Você precisa entender, irmão, que se você está no centro da vontade de Deus, se você está em obediência, o pau pode estar quebrando nos seus penhascos. Diga assim, eu não vou sair daqui. Diga, eu não vou sair daqui. Até que eu seja abençoado. Tem gente, irmão, que vive correndo atrás da bênção. Eita, aí eu vou para ali que vai dar certo, eu vou fazer isso. Irmão, se Deus mandou você estar em determinado lugar, em determinada situação, fazendo o que Ele direcionou você a fazer, obedeça. Porque Ele conhece o futuro. Você conhece o futuro, irmão? Mas Ele sabe o que vai acontecer. Eu lembro que o irmão Will sempre dá o seu testemunho aqui. Ele diz que certa vez Deus revelou a ele com o microfone na mão fazendo propaganda. Mas por que? Ele fez uma oração. A oração é que a fonte estava secando. Ele era um atleta profissional, jogava futebol pelo Brasil. E chegou um momento que a carreira estava se findando e ele disse, rapaz, eu preciso continuar vivendo uma vida confortável com a minha família, eu quero outra oportunidade para ganhar a minha vida honestamente. E quando ele foi dormir, ele sonhou com o microfone na mão e uma caixinha fazendo propaganda. Aí ele ligou para a mulher e disse, minha filha, Deus disse para mim que o meu negócio agora é propaganda. E hoje é uma referência na propaganda, irmão, aqui em Santa Rita, mas tudo começou porque Deus deu uma visão. Eu não sei qual foi a visão que Deus te deu. A visão que Deus deu para o irmão Josiano vai atirar flecha. Talvez ele nunca tenha pensado nisso, mas em algum momento surgiu uma oportunidade e ele começou a atirar flecha. E eu creio, irmão Josiano, que Deus vai te abençoar muito nesse esporte. A visão que Deus deu para o irmão Bruno, meu Bruno disse, pastor, eu era um mecânico, mas agora tornei um técnico em refrigeração. Muitas vezes Deus muda a rota, irmão. Deus muda a direção e você precisa entender para que lado o vento está soprando.
Você precisa entender que Deus tem o melhor para a sua vida. Nem sempre o que você está vendo é o que realmente importa. Deus está mudando os ventos na sua vida, amém? Deus está mudando a direção, mas você vai passar por vendavais. Você vai passar por aflições, mas saiba que ao findar de tudo você vai dizer: Deus está no controle, amém? Deus continua no seu trono e nada foge do controle das suas mãos. Alguns dias atrás a minha esposa estava em vários empregos, trabalhando em vários lugares. E ela chegou para ela disse: Diego, eu não estou conseguindo dar conta do serviço. Qual é a sua opinião? Eu disse: olha, minha filha, a minha opinião é que você saia de todos eles e resto vai para casa. Você já sabe disso. Minha opinião é essa. A gente vive do pouquinho que Deus nos der, mas a gente vive bem confortável. Agora, escute a voz de Deus, porque essa é a minha voz como marido. Agora, como servo do Altíssimo, eu posso dizer a você: escute a voz de Deus. E ela passava praticamente um mês sem vir em casa, e quando vinha era correndo e voltava para trabalhar. Ela disse: Diego, mas isso é loucura. Eu digo: eu não sei, minha filha. Escute a voz de Deus. E chegou um momento que ela precisava tomar uma decisão, se ficava em um emprego ou outro. Eu disse: minha filha, o que é que Deus está falando? Ela disse: Deus disse para eu continuar nos dois. Eu disse: amém, se Deus falou isso para você, ela continuou. Até um determinado período que uma porta se fechou, e a porta que ela estava decidida a abandonar é a que ela trabalha hoje. Você entendeu, irmão? Porque muitas vezes você não entende os propósitos, a finalidade, os planos de Deus. Você sabe qual é o problema de muita gente? Que Deus vai dando a bênção a ele jogando fora. Conta-se uma história que alguém estava muito triste, angustiado, e jogando algumas pedrinhas num lago. E alguém chegou para ele e disse: rapaz, por que você está tão angustiado? A vida é tão difícil. Eu não tenho nada. A minha vida é muito dura. Não tem quem me ajude. Disse: rapaz, mas você viu o que é que você está jogando aí fora? Ele disse: não, eu estou jogando umas pedrinhas. Isso é pepita de ouro, meu filho. Você está jogando pepita de ouro fora. Alguém certa vez decidiu vender uma fazenda, porque já tinha cavado em muitos lugares nessa fazenda, procurando uma mina de ouro. Mas em um determinado momento ele disse: rapaz, não tem ouro aqui não, eu vou vender. Ele vendeu, no outro dia estava estampado no jornal que tinha se encontrado uma mina de ouro nesta fazenda. Aí ele foi lá para o rapaz que tinha comprado a fazenda e disse: meu irmão, o que é que você fez para encontrar o ouro? Ele disse: eu continuei cavando onde você já tinha cavado. Aí cavei só mais um pouco e encontrei. Irmão, muitas vezes se você parar de cavar, alguém vai cavar no mesmo lugar e a água vai brotar. Você está entendendo, irmão? Você precisa entender que se Deus mandou você cavar, pode ser em cima de uma cabeça de burro. Faz sentido? Não. Mas Deus vai lhe abençoar. Eu lembro que quando meu pai foi comprar uma moto, meu pai muito tempo, numa luta ferrenha ali, pegando transporte, saindo de madrugada, com a bolsa nas costas. E eu fui com ele, ele disse: rapaz, era bom a gente comprar moto, mas sem condição. Eu disse: pai, vamos lá, quem sabe dá certo. E meu pai fazia todo acordo com o homem. Ah, não, eu vou pagando, eu dou uma entrada aqui, eu pago as parcelas. E o homem olhava para ele e dizia: não, dá certo não. E ele todo boçal. E naquele momento Deus ministrou no meu coração e disse assim: vocês não vieram aqui por acaso. Pegue seu celular e coloque em cima da mesa. Irmão, na época Deus tinha me dado um celular de última geração. Aquele celular que na época, muitos anos atrás, saía a câmera para fora, um negócio bem sofisticado. Quando eu coloquei o celular em cima da mesa, na mesma hora o homem pegou a chave da moto e disse: leva a moto é de vocês, vai embora. A gente estava no lugar certo, na hora certa, e a resolução do problema estava no meu bolso. Até hoje nunca faltou moto para meu pai trabalhar. Mas muitas vezes é um momento, irmão. Eu passei na Brasmoto e não tinha nome para comprar o carro. E Deus disse: entre. Eu entrei. Vi o carro que eu queria comprar, liguei para o meu cunhado disse: Diego, eu compro no meu nome para você. Comprei no nome dele, está o carro até hoje aí, faz 13 anos, irmãos. Mas muitas vezes é você estar no lugar certo, na hora certa, debaixo da direção de Deus. Aí se você disser: pastor, mas foi fácil comprar o carro? Não, irmão. Paguei 40 prestações, atrasei 8, dei uma dor de cabeça esse meu cunhado, irmão.
O banco querendo tomar, eu escondendo o carro, o bichinho trabalhando lá e o povo ligando para a empresa, tanazando o juiz dele. Foi uma angústia, irmão. Foi fácil? Foi não. Mas Deus nos deu vitória, amém? Irmão, quer ter vitória? Suporte a aflição, suporte a luta. Mas se eu tivesse vendido, irmão, se eu tivesse... Ah, não, tá difícil demais. Irmão, a sua luta tá difícil hoje? Jesus está vindo sobre as águas, amém? Jesus está vindo sobre as águas. Ele vai acalmar essa tempestade. Aleluia, glória a Deus. Eu vinha dizendo ao meu cunhado, é tão difícil a gente conquistar, irmão. Mas para perder é ligeiro demais. Fiquei tão triste em ver o carro dele, aquele Jeep Renegade, um carrão bonito, né, irmão? Amassado ali, danificado. Esse Diego, olha, para gastar uns 35 mil para ajeitar esse carro. Eu disse, meu irmão, mas esse carro vale ouro. 35 mil se gasta, o carro fica novo. Seu carro é um carro zero. Disse, não, mas eu vou trocar. Se você quiser trocar, mas você tá num carro novo. E é tão difícil a gente adquirir. Irmão Bruno, por esse dia passou uma tempestade, irmão, fez o motor, aí deu errado, né, irmão? Fez de novo, uma luta. Mas, irmão, se ele não tivesse a graça de Deus na vida dele, ele riscava o fósforo, tocava fogo. É ou não é, irmão? Quantos eu já vi? Não, o carro tá me dando dor de cabeça, eu vou andar a pé. Aí depois de, eita, rapaz, um dia eu tinha um carro novo, Conhece alguém assim, irmão? Que na hora da tempestade ele pula do barco e diz, não dá certo não. Irmão, Jesus ainda acalma a tempestade, amém? O que hoje está te fazendo chorar, o que hoje está te angustiando, amanhã vai ser testemunho. Um dia o irmão Bruno vai dizer, rapaz, teve um carro que me deu muita dor de cabeça, mas também me deu muita alegria. Amém, irmão? Que você conte suas alegrias a Deus, mas também conte suas aflições. O irmão Josiano disse que um dia ia viajar, o carro quebrou na borda de casa. Disse, rapaz, eu me preparando para viajar. É tribulação, irmão. É livramento. É angústia. Mas tá aí, irmão Josiano, já não sei quantos anos que é esse carro. Irmão, quando a mulher começa a gritar demais no seu pé do vidro, você troca de mulher ou você persevera com ela? Eita, irmão, não troque não, viu? Troque não, porque você só vai estar trocando de endereço. O problema continua o mesmo. Relacionamento é desafiador, irmão. Eu prefiro continuar com a minha, que eu já sei como lidar com ela. A gente vai aprendendo, né, irmão? Quando ela grita, eu digo, grita mais baixo, minha filha. Irmão, a gente vai aprendendo, vai se adaptando. Vai pedindo a Deus para acalmar as tempestades. Mas muitas vezes, quando você não suporta, irmão, é como se você visse a casa construída. A casa está pronta, aí você vai lá e derruba de marreta. Ah, rapaz, eu acho que essa parede ficou torta. Irmão, olha para essa construção, tá perfeita? Irmão, tem falhas aqui de uma ponta a outra. Mas a gente vai derrubar? Não, irmão. Olha a gente desfrutando aqui. Mas quando a gente estava construindo aqui, meu irmão, eu vi a hora minha mãe... Olha, Deus preservou a vida dela aqui. Vi a hora minha mãe ter um troço. Esse Diego, tanta coisa dando errado. Eu disse, mas mãe, vai dar muita coisa certa. Olha aqui, irmão. Nós estamos aqui abrigados, amém? Na presença do Senhor, porque são tempestades, irmão, nós suportamos. Só quem suporta e resiste às tempestades da vida é quem desfruta da bondade de Deus, amém? Então fique de pé, vamos orar. Lembre-se que você não vai desfrutar das doçuras do céu sem antes colocar em seus lábios as amarguras do inferno. Não existe, irmão. Não existe bênção. Não existe vitória sem luta. Só se for para você, porque para mim não, irmão. Tudo para mim é mais difícil. Para você é assim também? Parece que vem realmente... É uma atrás da outra. É igual Jó, irmão. A tempestade é terrível mesmo. Ela vem para assolar a nossa pequena embarcação. Mas quando Deus restaurou a vida de Jó, tudo que ele tinha perdido, Deus concedeu em dobro. Eu digo para você nesta noite, Jesus está chegando, irmão. Diga assim para o irmão que está do seu lado. Chacoalha ele, olha dentro dos olhos e diga, Jesus está chegando, irmão. Você crê que Jesus está chegando? Diga para ele aí, diga, Jesus está chegando, ele está vindo sobre as águas. Ele vai acalmar a tempestade.